Evoluindo esse controle de gastos do governo, a economia como um todo fica mais sólida, sobra mais dinheiro interno para você investir, vem dinheiro de fora, é como se fosse um gatilho para iniciar um movimento do bem para o nosso país. Eu converso agora com Josiane Teixeira, analista de investimentos do grupo Lifetime. Com essa entrada de recursos da repatriação aqui no país, qual a expectativa dos gestores desse tipo de patrimônio? Como é que vai ficar? Muda um pouco este mercado ou não? Bom, boa tarde. A entrada de recursos foi muito importante, principalmente para o governo, né? Ele arrecadou, segundo os jornais, aproximadamente 50 bi de reais. Pensando agora no investimento, se você fizer a conta inversa disso, tem que ter entrado aproximadamente 160, 165 bi de reais para a economia. Só que, infelizmente, boa parte desse recurso ficou lá fora mesmo, não veio para o Brasil somente para pagar os impostos. Estima que 1/5 disso, ou até menos, que ficou na economia real, ou seja, foi dado para entrar em imóveis, apartamentos, coisas de ativo real na economia. Então, esse tipo de recurso não veio maciçamente para o mercado de capitais? Infelizmente, não veio. A minha expectativa, acho que a do mercado, era que boa parte desse recurso viria, além de legalizar a parte fiscal dele, que compraria títulos, ações, além de imóveis, e ia dar um reforço para a economia no momento que a gente está precisando, né? A que você atribui isso? Olha, pode ser pelo governo, né? A gente está no momento apesar de já ter feito a parte do impeachment, que já deu uma bela melhorada na economia, ainda tem bastante instabilidade para o futuro próximo. Então eu acredito que quanto o dinheiro ficou lá fora, também esperando uma visão melhorou, mas não tão quanto deveria melhorar. Então, o pessoal está esperando essa melhora real para depois voltar o dinheiro para cá. E perspectiva para este ano de 2017? A gente vê uma movimentação diferente na política mundial. Como é que o mercado financeiro vê isso e se prepara para isso? Sim, agora em 2017, Trump eleito, já empossado, né, foi agora em janeiro, né, e ele mantendo o que ele fez no discurso pré-eleitório, né, pré-eleição, de que focar em infraestrutura, ajudar o mercado interno americano a voltar a ter a força de trabalho. Isso é bom para os países que vendem commodities para os Estados Unidos, que é o caso do Brasil. Acho que ele pode se beneficiar em algumas empresas, no caso de Vale, Gerdau, mineradoras, siderurgias que vendem diretamente para esse tipo de país. Um problema que a gente pode ter, falando de Brasil em relação aos Estados Unidos, é que com a possível aumento da taxa de juros americana que vai acontecer mais rapidamente do que estava sendo esperado, pelo fortalecimento interno e aumento do déficit fiscal americano. Se o déficit fiscal americano aumenta, ele tem que pagar um juros maior para trazer o dinheiro. Se o juros americano, que é a grande base de todo o mundo, ficar numa taxa relativamente alta, sei lá, 3% ou até mais, os países emergentes terão que pagar um prêmio maior para poder estar com essa parte do dinheiro aqui. Então isso é uma coisa que já está se ajustando, mas ainda tem bastante coisa para ser ajustada ao longo desse 2017. A tendência protecionista, nacionalista que a gente viu emergir nos Estados Unidos, você acredita que isso também deva acontecer na Europa e outros continentes? O Brexit já foi o grande início disso daí, né? Já a Inglaterra liderou a sair, tem a parte interna do Reino Unido que ainda precisa se concretizar. O parlamento vai
está votando, acho que agora no início do ano, o que realmente vai acontecer, se a Irlanda, se a Escócia, países vão sair do grupo Reino Unido e continuar na União Europeia, mas a Inglaterra foi o que deu o primeiro start para esse tipo de situação. Com a eleição do Trump e ele mantendo o discurso que o elegeu, eu acredito que ele, por ser mais nacionalista, igual você mesmo já falou, ele vai valorizar o americano, o emprego que precisa ser retomado, vai cortar a imigração, principalmente os ilegais, né, principalmente os que estão lá, que estão clandestinamente. Isso fortalece o nacionalismo dele. Isso daí eu acho que ramifica para todo o mundo como uma coisa global. Josiane, você que tem bastante experiência no mercado financeiro, acompanha há algum tempo o mercado de fundos de investimento, é possível fazer um balanço de como foi esse nicho aí no ano de 2016 e qual a perspectiva para este ano? O 16 é até relativamente fácil, porque como a gente estava com uma base tão ruim, cainte nos anos anteriores, 14, 15, até mesmo antes do impeachment, que foi em 16, não entrava recurso de maneira nenhuma, só saque, e os principais fundos patrocinados, fundos de pensão, fundações, não tinham dinheiro para investir na nossa economia, e somente após o impeachment, um certo azeitamento, grosseiramente falando, que o Temer fez, isso aí está voltando a crescer. Eu acredito que tem bastante coisa para ser aprovado pelo Congresso, exemplo, a reforma da Previdência Privada, é uma coisa que o governo FHC já fez uma parte lá atrás, depois nunca mais falaram. O ano de 16 começou a tentar fazer isso, foi aprovada a PEC do teto de gastos e ficou para esse ano a da Previdência. Evoluindo esse controle de gastos do governo, a economia como um todo fica mais sólida, além sobra mais dinheiro interno para você investir, vem dinheiro de fora, é como se fosse um gatilho para iniciar um movimento do bem para o nosso país. Um balanço não foi positivo para o mercado de fundos em 2016, é isso? Ele no início do ano, pelo impeachment, pré-tensão, ele foi muito negativo, mas no final do ano a gente já conseguiu ver mudanças boas. Falando especificamente assim, foi bom em vista do que estava, mas agora 17 a esperança é de melhorar bastante, dado que já foi o dever de casa está sendo feito, está sendo bem feito ainda. E que segmentos, que áreas prestar atenção? Olha, como a economia americana está sendo retomada, o emprego, acho que a gente valoriza bastante a parte de minério, empresas como Vale, Gerdau, Suzano, Fibria, que são empresas que têm receita em dólar ou que vendem diretamente para o mercado americano, as empresas que acredito que vão se valorizar bastante durante esse período todo de governo. Ele mantendo o que ele fez o discurso de pré-eleição, como se ele fechasse a economia americana e contratasse mais serviço para quem vende de fora, que é o caso das empresas que eu citei, acho que é um bom investimento para esse ano agora. 2017 também é ano de novidades na sua carreira, né? Conta um pouco desses planos. Sim, eu entrei na Lifetime como analista de investimentos em março de 2016. Estamos aqui já perto de um ano, então a gente está tentando fechar a aprovação da CVM para poder fazer um administrador de recursos. Acredito que dentro de breve, decorrer final de janeiro, aí já tem a aprovação e vamos começar com a parte de carteiras administradas, que é justamente tentando pegar essa nova parte da repatriação que ficou lá fora, que agora o dinheiro já está legalizado, ele pode entrar no Brasil ou sair de novo a qualquer momento, mas e tentar encontrar os grandes investidores, fazer como se fosse um fundo de investimento exclusivo, ou até mesmo um fundo de investimento, depende do tamanho
do portfólio dele, e aí montar essa carteira administrada, indicando se o melhor momento é taxa de juros, bolsa, dólar ou alguma operação estruturada. Isso daí a gente vai estar pegando iniciando a nossa asset, a nossa administradora de recursos, justamente com esse momento de uma retomada no investimento brasileiro, né? Então vai ser um grande trabalho de convencimento, de argumentação para atrair esses investidores, não? Sim, esse grande trabalho ele sempre existe, né? Que agora ele está até um pouco mais voltado a explicar um pouco mais do todo, dado esse problema que tivemos com o Lava Jato, com as delações, com as prisões de alguns políticos importantes. Mas a nossa equipe, a Lifetime, acompanha as notícias, a gente se precaver desse tipo, tenta se precaver, claro que não dá para fechar um todo, infelizmente, mas a gente tenta se precaver o máximo possível para fazer a transparência para o nosso cliente e deixar ele imune a esse tipo de problema, caso venha a aparecer alguma coisa lá na frente, né? Eu já tenho, como você bem falou, uma boa experiência de mercado, trabalhei em empresas de renome e trago isso aqui para o time para tentar compor da melhor maneira possível. Josian, boa sorte e muito obrigada por esta primeira entrevista aqui para a gente na Dukascop TV. Obrigado a vocês. Luciene Miranda para a Dukascop TV.